Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é de número 101, onde a gente vai falar sobre o sistema e-contas B2B, visando a parte de administração, ou seja, o que é que a gente consegue enxergar no sistema das ações de fato. Lembrando que, se essa é a sua primeira aula, o projeto Gestor de Telecom ele consiste em diversas aulas para o profissional, ou seja, para quem faz a administração dos serviços de telecomunicações, seja um serviço de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga ou outros serviços que envolvam essa necessidade, e falando de diversos assuntos, a parte de saúde, tecnologias, conceitos, fundamentos, Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. E caso você não tenha visto nenhuma aula sobre isso, dá uma olhada nas playlists que existem nos vídeos. E se você viu a aula anterior do Oi Contas, que foi a aula 097, se você não viu, veja. Se você já viu, isso vai ser uma continuidade. Então a gente vai pegar aquele conhecimento que eu já acredito que você tenha para passar essas informações. Kleber, eu não vi. Para aqui, dá uma olhada na aula anterior, nessa 097, que você vai ter as informações, vamos assim, para você já ter o que eu preciso que você tenha de conhecimento para poder ir para a próxima aula, que é essa. Não adianta eu passar para você essa aula sem você ter a parte, vamos assim, mais fundamental das informações, tá bom? E aí, por que eu vou te passar essas informações? Ou seja, qual é o meu objetivo? Para que eu fiz essa aula? E, lógico, eu dividi ela em duas aulas. É te mostrar o funcionamento do sistema e-contas B2B, suas funcionalidades e características. Então, eu fui do início ao fim do aplicativo. Como? Primeira aula e segunda aula, porque aí você entende. Vão ter sistemas que a gente vai ver mais à frente, que são aulas mais, vamos assim, de mais tempo, porque eu preciso explicar como é que funciona A, B, C, D, e eu prefiro demandar um pouco mais de tempo te explicando do básico ao mais avançado do que passar, vamos assim, os pontos direto. Eu acho que é mais adequado, porque você pode ser uma pessoa que entende tudo muito rápido, ótimo, assim como você pode ser uma pessoa que precisa de mais tempo, de mais informações para poder executar essas ações e utilizar o sistema. Então eu prefiro atender esses dois mundos. Quem prefere ir mais rápido, dá uma acelerada no vídeo, que é mais vantagem e já vai direto no sistema para você conhecer. E quem precisa de mais informações, dá uma olhada. E lógico, se você precisa de um suporte, de um apoio, aqui é onde eu vou conseguir te apoiar e te dar informações e com o conhecimento que eu tenho do sistema Oi Contas B2B. Tá bom? Então vamos para a aula. O primeiro ponto que a gente vai ver são os tipos de perfis no portal, ou seja, quais são os tipos de usuário que eu consigo criar, Kleber? Que eu falei na aula anterior que isso existe. São 3 tipos que você tem e é importante você saber quais são para você entender o que é que você vai fazer na ferramenta ou quais são as suas possibilidades. Então vamos lá para os 3 perfis que existem para você entender mais direto. O perfil cliente é um perfil mais básico. É aquele que vai acessar a fatura, vai ver relatórios, vai baixar os documentos e só. Em resumo, é um perfil muito simples. E aí você pode criar uma estrutura em que, se eu quiser que os usuários da unidade X de tal CNPJ ou algum usuário de uma conta de telefonia móvel que seja só para a linha dele, ele acessa, você tem diversas possibilidades aqui. Outro perfil é o ADM de contas, ou seja, o administrador de contas. É aquele gestor que acessa todas as contas. E aí você pode dizer todas as contas, lembrando que a plataforma de contas B2B, ela é múltiplos CNPJs. Então você consegue colocar um administrador de contas para cada empresa. Ou um que atenda todas as empresas, todos os CNPJs. Aí você consegue criar isso. Então ele tem o que o perfil de usuário cliente tem e essa parte administrativa. E o administrador master, que é, vamos assim, o maior perfil que existe, nada mais é do que a mesma coisa do administrador de contas, só que é o principal. Você precisa ter um administrador master para poder ter os outros. E não tem como você deixar, eu quero deixar só perfil cliente. Não dá. A ferramenta ela vai ter essa limitação. E se você quiser fazer qualquer alteração ou qualquer adição,
Esses são os perfis que são possíveis na ferramenta. Vou te mostrar lá na ferramenta onde é que a gente vê isso. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco de adicionar um usuário. Então, se você quiser, quero ver a aula por completo, que você vai conseguir ter essa informação, que você vai enxergar essas possibilidades que existem lá na ferramenta, tá bom? Como saber quais são os usuários do portal Oi Contas B2B? E aí, quais são os usuários meus? Ou seja, quem está lá cadastrado? Quais são as informações? O que é que eu consigo enxergar lá de quem está cadastrado? Isso depende muito do teu perfil. Se você é um perfil cliente, sinto lhe dizer que você não vai ver ninguém. Mas se você é um perfil administrador de contas ou administrador de conta master, aí sim, você vai conseguir enxergar e até cadastrar pessoas, alterar, excluir, fazer adição, o que você precisar. Mas o foco aqui é quem são essas pessoas. Então, onde é que a gente vai ver isso? No sistema tem lá o botão de administração, vai estar do lado esquerdo, e tem lá usuários. É lá que a gente enxerga essas informações que eu vou entrar aqui no sistema para você ver. Então aqui é a tela inicial do aplicativo Oi Contas B2B. Lembrando que eu já passei pela fase de login. Então, Kleber, como é que eu acesso? Qual o endereço? Aqui em cima está o endereço. Como eu acesso? Dá uma olhada na aula anterior 097, que tem lá essas informações, o que é que você precisa, como é que funciona. Não vou explicar isso de novo porque no meu raciocínio você já viu a aula anterior. Seguindo, aqui você tem o botão administração. Você clicando nessa setinha, ele abre. E aqui embaixo tem usuários empresa, ou seja, os usuários que existem para o perfil que você hoje gerencia. Então aqui você vai conseguir enxergar essas informações de quem são esses usuários. Abriu. Aqui você consegue, por exemplo, pesquisar perfis. Qual é o perfil? Não tem criado, você pode criar. Qual CNPJ? Você pode fazer. Nome de usuário? Você também pode fazer. Ou seja, você tem todos esses filtros que você consegue fazer para buscar algum usuário na organização. Se você quiser pesquisar, você pesquisa. Ou se você quiser clicar no xizinho, limpar a pesquisa, você também faz. Aqui, se você não quiser o filtro, não precisa, tá? E aqui ele abre. Lógico que isso aqui eu vou colocar embaçado. Você não vai ter o nome da pessoa, o endereço de e-mail e as informações. Você não vai enxergar isso, tá? Então aqui você consegue ver, por exemplo, nesse contrato que eu vi, que eu entrei, existem 3 usuários com seus devidos e-mails e que eles estão ativos. Então você consegue por aqui enxergar isso. Usuário de empresa, quais são? Aqui tem 3 usuários, por exemplo, cada um com seu endereço de e-mail. E aqui você enxerga essa informação de quem são os usuários que estão cadastrados no sistema para acessar essas informações, tá bom? Deixa eu alterar aqui para a gente voltar para a aula. Então aqui é onde a gente vê quem são os usuários. Por que o portal e-contas B2B é importante? Ou seja, na minha visão, você, se é um cliente Oi, você tem que ter acesso, porque para mim é muito mais otimizado. Eu já vi algumas informações do portal dizendo que as faturas chegam em média com 12 dias antes do vencimento. Lembrando que a Anatel ela tem uma regulamentação dizendo que a gente precisa receber ao menos 5 dias antes. Então, 12 dias é ótimo. E para a organização das faturas, fluxo do pagamento, quanto mais tempo você recebe antes, melhor. Então, isso para mim é um ponto positivo. E o porquê é importante, eu vou te mostrar alguns pontos direcionados à metodologia Reduz o Custo todo mês. Lembrando que, caso você não lembre, a metodologia tem 2 pilares, ou seja, 2 focos: reduzir custos e gerenciar os recursos. Parte de reduzir custos, você precisa entender a ferramenta para fazer, no meu ponto de vista, você pode ter um ganho de negociação em alguns casos, quando um concorrente não tem a ferramenta, ou até o contrário, você quer vir para Oi por causa da ferramenta Oi Contas B2B ou pelos outros serviços. E aí, lógico que cada cenário é um cenário, mas isso pode ser um ponto favorável ou desfavorável, dependendo da negociação, dependendo de se você está vindo, se está voltando, como é que é a ação, ou se ele é um ponto neutro. Se naquela negociação a outra empresa, a outra organização, ela tem um sistema similar. Mas para isso você tem que conhecer e utilizar as ferramentas. Mas por que, Kleber, é importante a gente
Conhecer. Primeiro ponto, se você é um cliente Oi, lógico, pensando já na visão cliente, é importantíssimo você ter os documentos de forma digital, você ter acesso, porque fisicamente, seja um documento em carta, por exemplo, ou em CD, ele pode ser extraviado, pode ter diversos problemas. Não que você deixe de tê-los, aí é uma opção sua, se você vai querer deixar de tê-los, mas ter os documentos digitalmente eu acho que são fundamentais para uma boa gestão. Então, para isso ele é importante. E ter acesso bem antes do vencimento. Como eu te passei aqui, são 12 dias que eles orientam que concedem a fatura. Eu recebi algumas ontem, se não me engano, e o vencimento é no início do mês. Então, mais 10 dias com certeza antes do vencimento em alguns casos. Então, isso é bom para a gente poder ter acesso às informações. E, além disso, saber o que foi pago ou o que está em aberto. Então, isso otimiza meu tempo. Se eu recebo uma ligação de cobrança, se o financeiro me pergunta, Kleber, você pode verificar isso aqui? Eu não preciso ligar para ninguém, mandar e-mail para ninguém, é só acessar a ferramenta que eu consigo dizer. Lembrando que, lógico, existe o prazo, se não me engano, são de 7 dias para visualizar no sistema como pago ou algo do tipo, mas eu já consigo enxergar lá se houve ou não alguma informação. Se eu quiser algo mais real, aí é ligando para a prestadora, porém nem sempre, se eu paguei agora ou hoje, eles vão saber no mesmo dia, no mesmo momento. Então, a ferramenta me auxilia também nesse ponto. E, por causa disso, ela me dá esse nível de resposta rápido. Ou seja, na prática, aí todas as ferramentas que a gente utiliza das prestadoras, elas podem te dar esse benefício, essa importância. Porque você não precisa falar com outras áreas. Eu tive uma demanda agora, mas aí quando eu falar da ferramenta eu vou dizer, de roaming internacional, que alguns diretores viajaram, e eu conseguia passar para eles o que é que eles estavam utilizando, o que é que eles não estavam utilizando durante a viagem. Não liguei para ninguém, não falei com ninguém, tudo por causa de uma ferramenta. Então, o Oi Contas B2B, ele te dá algumas informações. O ideal é você, conhecendo ele, sabendo o que você consegue tirar dele ou não, você utilizar ele da melhor forma possível. No meu ponto de vista, ele é importante por esses passos. Além de que, se eu quiser tirar um documento detalhado da fatura, se eu quiser tirar uma fatura diferente, modelos de documentos, também tem essa possibilidade. Então, são esses os porquês que eu acredito que são importantes para a gente utilizar e conhecendo o portal do Oi Contas B2B. Como adicionar um usuário no portal Oi Contas B2B? E aí, a questão de usuário, a gente para e pensa, para que eu vou adicionar? Tem diversos motivos, é demissão, é um novo colaborador, é uma alteração, mudança de e-mail, o que aconteceu? Não importa, aqui eu preciso adicionar alguém. E aí a ferramenta em si, se você já tem um cadastro inicial, você vai poder fazer isso sem necessariamente muito trabalho. No meu ponto de vista é algo bem simples. Então a gente vai ver, eu vou passar alguns pontos e a gente vai ver isso na parte prática no sistema Oi Contas B2B. Mas como eu te disse, para quê? Tinha esquecido, férias, licença médica, ausência por algum motivo que seja, demissão, contratação. Então tudo isso aqui são possibilidades que acontecem e que você precisa adicionar um usuário. Isso, se você não quiser deixar aquele endereço de e-mail, vamos dizer assim, e aquela senha para outra pessoa. Vai de férias, vai de licença médica ou algo do tipo, existem empresas que fazem isso. Eu prefiro ter cuidado, a não ser que é o que eu utilizo em algumas organizações, alguns clientes. Eu tenho e-mail da equipe. Então, e-mail da equipe, tudo bem, eu consigo saber quem faz tal função e quem faz tal função. Quem vai tomar conta de uma prestadora, quem vai tomar conta de outra. E aí eu não tenho esse problema. Por quê? Na prática não vai ter férias, porque alguém vai substituir a outra pessoa que já tem aquele fluxo, já sabe como funciona, e uma pessoa pode fazer essa alteração, essa ideia. Ou seja, ela consegue acessar a ferramenta sem precisar adicionar um usuário. Mas se você precisar, aqui a gente vai ver como fazer isso, que é na parte de administração. Usuários de empresa, vai ter lá um tipo novo ou convidar. Eu tenho essas duas opções. E como eu te passei, a importância de ter um e-mail para a equipe, para você poder fazer a utilização de uma maneira diferente. Eu prefiro ter um e-mail da equipe, porque é melhor do que ter um e-mail pessoal. Eu acredito que é a melhor forma da gente gerenciar.
Então, vou te passar aqui como é que funciona no sistema Oi Contas B2B. Então, aqui na tela inicial, a gente vai ter os pontos que eu já ensinei anteriormente nas outras aulas, o que é que tem de pontos. Então, a parte administração, usuários de empresa, é onde a gente vai entrar para fazer essa adição, que aqui do lado direito, você vai ver novo ou convidar o usuário. Kleber, novo e convidar o usuário, qual é a diferença? Novo, você já cadastra ele. Convidar, você pede para ele confirmar as suas informações. Em resumo, é mais ou menos essa diferença. Então aqui tem preencha o e-mail, ou seja, aqui você vai informar o e-mail da pessoa. A empresa, como eu tenho algumas empresas, você clicar aqui, eu tenho a opção de escolher qual CNPJ eu quero direcionar ele. Aqui são os perfis de clientes, que a gente viu o perfil do sistema. É um administrador, aqui tem um aviso, um I, vamos dizer, de informação. É um administrador de contas B2B, só que não é master, é um administrador normal. E um perfil de cliente, que é apenas uma conta. E aqui, do acesso, ou seja, do usuário, ter acesso apenas a alguns contratos, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Aqui você faz esse cadastro e você também convida, porque um convite, vamos assim, é você preencher para ele e ele vai lá e aceita. O outro, você manda um e-mail e basicamente a pessoa preenche os dados. Deixa eu voltar aqui só para você ter essa informação. Convidar usuários, para você ver aqui. Ah, tá. Convidar usuários também dá para você subir, fazer o upload, vamos assim, de vários administradores ao mesmo tempo. Que aqui é o que está nesse momento abrindo essa opção. Baixar modelo, subir dados, validação e por aí vai. Então, ele está abrindo essa parte. Mas tem outras opções. Mas aqui hoje, somente isso aqui deveria estar com o nome upload de administradores ou algo do tipo, e não como convidar. Mas saiba aqui, clicou em novo, preenche os dados. Quais são os dados? Endereço de e-mail e qual organização ele vai. Se você quiser escolher qual é a fatura que ele vai gerenciar, você, depois de escolher o perfil aqui, seleciona a fatura específica, ou seja, o contrato ou, vamos dizer, um meio de acesso, e você vai enviar um e-mail para aquela pessoa, ela confirma e já vai ter acesso às informações. Essa é a ideia de um novo usuário. Então fica ciente que esse é o fluxo que a gente tem para adicionar um novo usuário no portal Oi Contas B2B. Kleber, eu adicionei, mas eu quero editar ele. Ele está com um perfil cliente e eu quero editar para um perfil administrador, aquele usuário lá do sistema. Ou eu quero o contrário, ele é administrador, eu quero colocar ele como usuário. Como é que eu edito esses dados? Como é que eu mudo o e-mail dele? Como é que eu posso colocar o nome dele? O que é que eu consigo editar? O que é que eu consigo escrever? Aí é onde a gente entra nessa parte de edição do usuário, do sistema Oi Contas B2B. Ele tem essa parte. Então, em administração usuários, a gente vai selecionar o usuário. Nos detalhes do usuário tem lá o botão editar. E a gente tem lá um íconezinho de um lápis, clica e ele vai editar. Vamos entrar aqui na prática para você entender como faz a edição de um usuário no Oi Contas B2B. Entrando aqui, eu vou em administração, usuários e empresa, ou seja, a gente vai ver quais são os usuários que existem. Eu vou escolher aqui um aleatório e vou selecionar o cidadão. Então, você clica no nome da pessoa e ele já vai aparecer um menu. Aqui você está vendo, lógico, vai estar tudo borrado, você não vai ver os dados, a ideia é que você não veja essas informações, mas tem aqui o nome do usuário, login, e-mail para receber as notificações, e-mail alternativo se for necessário, telefone, idioma, fuso horário. Ah, dá para adicionar isso tudo? Dá para poder ter todos esses dados. Aqui mais embaixo eu consigo ver, tá, qual organização e quais perfis ele tem. Ou seja, esse usuário aqui está em apenas uma empresa. Tem outros usuários que vão estar em mais do que uma empresa. E eu consigo aqui, se precisar, filtrar alguma informação. Deixa eu mudar aqui a tela para você entender mais fácil. Aqui eu consigo ocultar esses filtros. E se eu quiser editar, tem aqui um lápis embaixo. Isso aqui é a edição da empresa, tá? Ou seja, que também é uma parte da edição do perfil.
Mas se eu quiser editar o perfil, ou seja, os detalhes do usuário, aqui no lapisinho você consegue. Clicando em editar, ele vai te dizer o que pode ser feito. Por exemplo, o nome eu consigo mexer, o e-mail para notificação, telefone, mas não o login. O login ele não me permite. Por quê? Eu crio apenas uma vez. Eu não consigo mudar o login. Kleber, eu preciso fazer a edição do e-mail, não é mais aquele. Então você não vai editar. Você vai fazer com que aquele usuário seja excluído, ou seja inativo, e você vai criar um novo usuário. Você não consegue vir aqui e alterar o endereço de e-mail. O endereço de e-mail cadastrado não se altera. Não saiba que existem essas alterações. Você clicando em atualizar, lógico, ele vai atualizar. Nesse caso aqui eu vou cancelar para não executar nenhuma operação. Então, essa funcionalidade que existe para a gente poder ter essa alteração de um usuário, ou seja, os dados. Então, consigo aqui editar as informações, ver todos esses pontos, que vai me tornar muito mais simples essa edição. Então, Kleber, se eu precisar editar, esse é o fluxo. É bom você saber disso, porque escrever endereço de e-mail errado, você não vai receber a notificação. Aí você já sabe, você vai precisar criar um novo usuário. Não vai ter como você editar aquele e-mail que já foi cadastrado, tá bom? Isso na ferramenta OiContas B2B. Ok, como é que eu excluo um usuário do portal OiContas B2B? Isso é um ponto que você pode precisar. Em algum momento, você pode, ou porque alguém foi demitido, alguém saiu, não vai fazer mais parte da equipe, ou o e-mail da equipe foi alterado. Por quê? Porque o sistema ele não altera um e-mail que já está cadastrado. Ou você precisa adicionar um outro processo, você tem que excluir. Não tem como você editar um e-mail de login. Então entenda que para esses motivos você precisa dessa funcionalidade de excluir ou qualquer situação que você precise além dessas. Então, a parte de excluir, a gente tem no menu lá do lado esquerdo, administração, usuários de empresa, a gente seleciona o usuário, ou seja, clica lá no nome dele. Na lista de empresas, a gente clica em inativo. Depois disso, lógico, você pode fazer a edição que você quiser, mas se você só tem esse usuário, você não consegue, porque tem que ter um como ativo no sistema. Além disso, você não vai conseguir mexer, tá? Kleber, eu estou tentando excluir, mas não consegue. Tem quantos usuários? Tem um só. Então, você não vai conseguir fazer isso, tá? Você precisa ter um ativo e de preferência administrador. Deixa principalmente se for o administrador master, pelo menos um lá ativo. Vou te mostrar aqui na ferramenta em si, onde a gente faz isso. Deixa eu abrir aqui. Vou aqui, usuários de empresa. A gente tem aqui, se quiser filtrar, mas eu vou escolher aqui um perfil específico e abrir. Deixa eu virar aqui ao meu lado. Feito isso, eu tenho aqui embaixo as empresas cadastradas e os perfis de cada um deste usuário. Ou seja, esse endereço de e-mail, por exemplo, tem 4 CNPJs vinculados. E aqui do lado direito tem o edit e depois um círculo com a seta. Quase proibido de estacionar. Mas é para deixar inativo o acesso. Então aqui você clicando dessa forma, você consegue inativar o acesso a esses CNPJs e feito isso, não precisa fazer mais nada. Se você quiser aqui vir colocar outro telefone de e-mail, outro endereço de e-mail para notificação, pode te ajudar. Por exemplo, se você quiser, por algum motivo, se alguém, alguma coisa na Oi quiser mandar uma notificação, você recebe no endereço de e-mail que você quiser, não necessariamente no endereço de e-mail que está cadastrado. E você faz essas ações. É esse e-mail de fazer, vamos dizer, a exclusão de um login de acesso às contas. Além disso, não tem outro e-mail na ferramenta. O OiContas B2B ele só tem essa funcionalidade. Você desativa pela empresa que tem acesso. A pessoa, por exemplo, aquele endereço de e-mail ainda vai conseguir acessar a ferramenta? Possivelmente, na minha visão. Isso aí não tem
nada dizendo, mas ele não vai ter acesso a nada. Por quê? Porque não vai ter CNPJ vinculado, não vai ter nenhuma informação. Essa é a ideia. Por isso que eu estou te dizendo, altera aqui o endereço de e-mail dele de notificação e os dados para você poder ter acesso. Lógico, se a pessoa tiver acesso lá do outro lado, for um e-mail pessoal, aí ela pode vir a alterar os dados também. Mas, se for um e-mail corporativo, faz essa alteração que eu acho que vai ser um pouco mais seguro para a organização. Tá bom? E aí você vai ter mais segurança, no meu ponto de vista, sobre essas ações. Dúvidas? Esse é o fluxo. Excluir é esse o processo que você vai fazer. Como ver os contratos do portal do e-contas B2B? Aí a parte de ver os contratos, primeiro você tem que entender o que é um contrato. Existem prestadores e prestadoras. Em uma prestadora, contrato é todo e qualquer tipo. Uma linha é um contrato. Mas tem outra prestadora que entende que o conjunto daquelas linhas, daquele serviço, é um contrato. Para mim, cada contrato é cada linha contratada. Cada serviço contratado, não estando direcionado a uma linha, é serviço. Não é um contrato diferente. Exemplo, telefonia móvel. Cada linha ativa, para mim, é um contrato. Telefonia fixa. Para mim, cada linha ativa é um contrato. Banda larga. Cada link ativo, para mim, é um contrato. Mas tem entendimentos diferentes. Na Oi, especificamente no portal, esse local de contratos é onde ficam todos os acessos. Acesso e contrato, entenda que é a mesma coisa. E tudo que está liberado para o CNPJ e para aquele usuário. Então aqui, nessa parte de contratos, você vai ver tudo que está ativo e também o que não está ativo. Você consegue lá enxergar as informações. E na parte prática, no sistema, você vai ver isso em administração, contrato. No botãozinho lateral você consegue ter acesso a essas informações. Então é aqui que eu vou te mostrar lá no sistema como é que isso... Vamos lá, voltando aqui no aplicativo, a gente tem administração, contratos. É aqui que a gente vai ver os contratos que existem na organização. Tem um filtro aí, você vai ver logo inicialmente meus produtos, contrato, acesso, data de criação, se posso ser gestor, CNPJ da empresa, algumas informações que você pode filtrar. E aqui na lista, lógico que para mim vai aparecer todas as informações, mas eu vou deixar embaçado alguns dados. Mas fica em azul os contratos, mas depois quando você vai passando o mouse, ou seja, o que você vai escolher, ele fica na cor verde. Você tem mais ou menos como ter uma noção. Ou vai aparecer o número da linha, ou, por exemplo, pode aparecer o número do contrato, sendo um contrato, uma conta, vamos dizer assim, telefonia fixa, banda larga, telefonia móvel, você tem como diferenciar um pouco. Mas eu vou entrar em um aqui, pode ser um contrato ativo ou um contrato cancelado. Aqui dá para aparecer os dois. Eu estou entrando aqui em um contrato que está ativo, por exemplo, aqui não tem nenhum gestor de contrato associado. Se eu quisesse, vou colocar aqui fulaninho de tal, vai acessar essa conta. Aqui você vê esse botãozinho, associar. E aí a gente consegue direcionar isso para uma pessoa. Essa é a parte de gestão de contrato que a gente consegue, vamos assim, monitorar. Mas do meu ponto de vista, isso só vai servir, vamos assim, para quando você quiser fazer associações. Se você gerencia tudo, ou sua equipe gerencia tudo, você não vai precisar tanto dessa funcionalidade, tá bom? Mas entenda se você precisar ver essa parte de contratos, como você vê e onde ela fica no e-contas B2B. Como saber os meios de acesso? Meios de acesso é basicamente a mesma coisa que os contratos, só que é uma forma diferente de ver, vamos assim, a mesma informação. É basicamente, no meu ponto de vista, a mesma coisa, mas existe uma definição, vamos assim, diferente da parte de contratos, que é meios de acesso usados para consulta de acesso e contrato é a mesma coisa, tá? Onde pode ser identificado se o mesmo possui um gestor ou não. Então, em vez de você associar, aqui você consulta, mas que na prática vai dar basicamente no mesmo resultado. E aqui você vai ver essa parte no menu do lado esquerdo, administração,
meios de acesso. A gente vai lá agora dar uma olhadinha no sistema nisso. Aqui a gente tem do lado esquerdo a administração e na segunda opção meios de acesso. E lá a gente vai ver, tem como você fazer algum critério, alguma seleção, tipo um filtro, dá para você fazer, ou CNPJ da empresa, e abaixo tem a listagem. Então, da mesma forma que quando você tem a parte de contratos, os meios de acesso eles ficam na cor azul e você passa no mouse eles ficam na cor verde. E tem as colunas já padronizadas do sistema, tá? Tem como você fazer esse tipo de verificação e clicar, por exemplo, deixa eu ver aqui um contrato que esteja ativo, que aí fica mais fácil para a gente ver, né? O que é que aparece? Meio de acesso, descrição, CNPJ. Como não tem nada, significa que não tem um gestor só para esse contrato. Então, essa é a funcionalidade, vamos dizer assim, de meios acesso ou meios de acesso que a gente tem na sistemática, vamos dizer assim, do sistema e-contas B2B, para poder você ter uma noção do que é essa função. Eu utilizo basicamente nenhuma vez, mas eu já fucei para ver o que era e eu entendi que era essa funcionalidade, mas eu não utilizo isso no dia a dia da gestão. Agora a gente vai para uma brincadeira, vamos dizer assim, mais direta para o que realmente o sistema é feito. Então, como filtrar as contas do portal ou contas B2B? Na parte prática, quando a gente vai, vamos dizer assim, filtrar, quando a gente clicar na opção lá de contas, você já vai ver os filtros, e aí você vai escolher filtrar ou não filtrar, mas a função é dividir. Então, se eu não quero ver todas as contas, eu quero ver apenas uma parte. Que parte é essa? Esse filtro serve para isso, tá? E aqui eu vou te passar alguns pontos de possibilidade de filtro, que são referência da conta, data de disponibilização, vencimento, meus produtos, tipos de documentos, se é uma fatura, se é um extrato, se é uma fatura ajustada, por exemplo. Algumas coisas que você consegue digitar e buscar, como meio de acesso, contrato, o número de clientes, assim como também tem a opção lá de CNPJ, status de pagamento. Está em aberto, está em fechado, já está pago, ou seja, foi fechado aquele fluxo, ou ocorreu um cancelamento daquela conta. São os pontos, tá? E uma dica que pelo menos para mim serviu é que em alguns documentos você precisa de um extrato. E a maneira que eu achei mais fácil de encontrar, em vez de lembrar que tem um extrato, é limpar todos os filtros e buscar apenas em pesquisar, e tem uma ordem que você pode colocar. Então eu vou te mostrar exatamente que lá eu coloquei a ordem por data de disponibilização, ou é disponibilidade, não lembro exatamente, a gente vai ver. E por essa ordem fica muito mais fácil saber o que é que está há pouco, vamos dizer assim, no portal disponível para poder fazer o download e o que não está disponível. Então fica mais fácil de enxergar isso. Então limpando é uma opção de você ver todas as contas. Então aqui a gente vai enxergar quais são e entender esses filtros um pouco mais. Deixa eu só colocar aqui na tela para a gente ver. Aqui no menu, aqui a gente tem um menu inicial e o segundo item do menu do lado esquerdo é o menu Minhas Contas. E eu vou clicar nele para a gente ver quais são esses filtros, ou seja, como é que eu posso escolher o que é que eu quero ver. Lógico que se você tiver uma estrutura pequena, você não vai nem precisar desse filtro. Se você tem uma estrutura maior, pode ser que sim. Ou se você quiser fazer uma pesquisa específica, aí depende de cada caso. Aqui, por exemplo, tá? Referência da conta, data, vencimento, meus produtos, tipo de documento, buscar, mostrei aquelas opções que existem, meio de acesso, contrato, número de cliente, CNPJ, e aí não é que você digite, você escolhe os CNPJs que você tem cadastrado e se a fatura está em aberto ou fechado. Eu vou aqui limpar, você vê aqui as informações, mas eu tenho como escolher, por exemplo, tipo de documento, é um extrato, é uma fatura ajustada, que é quando você faz uma contestação ou ocorre algum erro, é uma fatura normal, é um detalhamento, é uma fatura de habilitação. A data de referência de conta, você consegue fazer as coisas, assim como disponibilidade
vencimento, produtos, por exemplo, você consegue aqui ver se é um serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, de fibra, essas opções que existem. Só um instantinho. Oi, meu amor, deixa papai terminar a aula, vá beber, tá bom? Depois você volta pra cá, tá? Depois a gente conversa, tá? Deixa papai gravar. Beijo, fui. Então, voltando. Isso aqui dá você gravar com as crianças em casa. Mas vamos embora. Aqui são os tipos de serviços, tá? Status de pagamento. A gente tem paga, não disponível, ups, deixa eu virar aqui para você ver. Não disponível, pago, cancelado e em aberto. Tem essas opções aqui para poder a gente ter noção. E o CNPJ da empresa, como eu te disse, no meu caso aqui eu tenho algumas, eu posso selecionar todas ou escolher especificamente um CNPJ. Lógico que para você não vai aparecer aqui quais são as numerações, vai estar borrado, mas você entende que tem essas possibilidades. Então é assim que a gente faz um filtro, vamos dizer assim, do que a gente vai ver na parte de minhas contas e pagamentos. Lembrando que tem aqui a informação no próprio sistema da Oi, que o prazo de atualização do status de pagamento, ou seja, está pago, está em aberto ou algo do tipo, ele tem um prazo de 7 dias úteis. Então, se eu paguei hoje, provavelmente na outra semana é que vai ser visto isso no sistema, tá bom? Para você entender como é este funcionamento junto à Oi. Então, aqui é como filtrar. Como é que eu faço isso? Na tela inicial já tem toda a parte, depois que você clica lá na parte das minhas contas para buscar esses dados. E vamos para a listagem de documentos com filtro. E aí, com filtro ou sem filtro. Você tirar o filtro ou colocando filtro, em ambos você vai ter uma listagem das contas. E eu vou te mostrar agora como é essa listagem, ou seja, o que é que deve ter nessa listagem, como é que você, vamos dizer assim, diferencia as informações. Então, primeiro ponto, eu vou te mostrar as colunas possíveis, uma visão de lista ou simplificada. Eu prefiro a lista, que é algo mais detalhado, para mim fica muito mais fácil, mas também para quem precisa ter uma versão mais simples. Tem também a opção de documento visto ou não visto, e você consegue ver a diferença entre pago, em aberto, cancelada, não disponível e outros, tá? Aqui, volta. Aqui eu vou passar para você uma amostra de como funciona essa listagem diretamente na ferramenta. Então vamos lá ver como é esse funcionamento. Aqui, vamos supor, se você fez filtro ou não, tanto faz, vai ter a listagem. Essa listagem, só aquele ponto, tá? Divisão de simplificada ou em lista é aqui em cima. Então se eu fizer simplificada, ele muda a visualização. Você vai ver uma boa parte aí, vamos dizer assim, distorcida, mas é nesse formato. E em lista, que é onde eu prefiro, eu vou ter uma grade, vamos dizer assim, de colunas. E para mim é mais fácil. Para mim é um fluxo mais fácil de trabalhar. E aqui, veja as colunas, tipo de documento, é uma fatura, é um extrato, o que é, qual o CNPJ da organização, a razão social que está lá, data de vencimento da fatura e data de disponibilização. É aqui, veja que eu cliquei para ele ter uma ordem da mais nova para mais velha. O valor da fatura, status de pagamento, e aí esse status tem aqui a informação. Quais são as possibilidades que ele mostra? Em aberto, significa que a conta não foi paga, ou está em atualização, né, que eles têm um prazo de 7 dias. Pago, significa que foi pago aquele valor. Cancelada, conta cancelada, ou seja, aconteceu alguma coisa, eles zeraram aquela fatura, por exemplo. E não disponível por alguma outra possibilidade. E também tem como você vê quando a conta tem um valor diferenciado, tipo, teve um ajuste, a gente tem como também ver um documento que é uma fatura ajustada. Além disso, o mês de referência da conta, que tem a ver com ciclos de faturamento, contratos, se tiver alguma identificação, número do cliente, DDD, acesso, que é o contrato, e o F, que é o estado. Então essas são as colunas que a gente vê nesse tipo de composição.
Então, a listagem é essa. Aí veja aqui, está em aberto algumas faturas, e eu vou tirar o filtro aqui para ficar mais fácil, e vou pesquisar, para a gente ter uma listagem maior. Feito isso, está aqui em aberto, e o sistema ainda está lendo, mas eu vou te mostrar como fica o pago, que fica em cor verde, que a gente pode ver essa diferença muito rápida e fica mais simples da gente pesquisar e ver. Então veja que aqui embaixo já tem pago e a gente consegue enxergar. E até se você ver, existe uma coluna, ou seja, essa linha que a gente vê do contrato, da fatura, ela fica um pouco mais escura se a gente já abriu o documento e um pouco mais clara se a gente não abriu o documento. Isso não significa que eu fiz ou não fiz o download, significa que eu abri ou não abri o documento em si. Só para você ter ideia. Quando a gente faz o download, a gente pode fazer isso, mas não necessariamente a gente abriu o documento no sistema da Oi para poder enxergar as informações que existem na fatura. Então essa aqui é uma visão, um overview do que é essa listagem das faturas, das contas que estão disponíveis para a gente lá no portal Oi Contas B2B. Para você entender como é que ele funciona, a listagem tem todos esses pontos. E como fazer o download de uma fatura ou de um documento no portal Oi Contas B2B? A gente sabe que download nada mais é do que tirar do sistema deles, da Oi, e trazer para o nosso computador, para a gente poder pegar essa fatura e executar as ações que são necessárias. Nesse processo eu vou te mostrar como é feito isso e quais são as possibilidades. Primeiro, a gente filtra o documento, se for necessário. Kleber, eu vou baixar direto, não preciso filtrar. Tudo bem, é uma questão sua, o que ficar melhor para você. Eu normalmente também não filtro, mas fica ao seu critério. Depois disso, você vai selecionar uma caixinha que fica do lado da fatura. Lá em cima você clica em download e escolhe o tipo de arquivo. É esse o fluxo que você vai fazer para dizer, eu quero o download desse documento. Depois disso, a Oi processa essa informação através de uma área que se chama Downloads. Você vai lá e clica em um ícone que tem tipo uma seta para baixo para você fazer o download do documento. E lá você vai conseguir ter acesso e o documento ele é aberto no navegador. Depois disso, nada mais é do que você fazer, salvar o arquivo na pasta que você quiser. E uma coisa adicional é que se você quiser baixar diversos arquivos ao mesmo tempo, você pode fazer isso com uma quantidade de até 30 arquivos. É a quantidade, vamos dizer, máxima do sistema para fazer essa funcionalidade. Para você entender que posso fazer download de mais arquivos, sim, mas tem essa limitação e, além disso, ele vai zipado. Você tem um arquivo zip para você fazer a descompactação, tá bom? Então vamos lá ver como é que fica no sistema. Vamos fazer o exemplo de um download. Então aqui a gente tem até o sistema da Oi, minhas contas, clicou, aqui eu já fiz a retirada dos filtros e vou pegar, por exemplo, aqui uma fatura. Essa caixinha aqui do lado, eu clico nela, ela vai ficar verde, vai ficar selecionada. Feito isso, aqui em cima, download, eu clico. E aí ele tem um tipo de arquivo CSV, que é meio como texto em uma planilha, BRT, FebraBAN, estruturado e PDF. Eu não vou explicar todos eles porque não necessariamente você precisa. Quem precisa desses tipos de arquivo, ele já vai saber disso. Então, se você precisa, você já entende normalmente o que é. Mas em linhas gerais, CSV você utiliza para ser como se fosse um Excel, um banco de dados. FebraBAN é um formato específico para os bancos. E PDF é o que a gente utiliza mais rotineiramente para a gente ter acesso à informação como sendo a carta. Então, clicando aqui em PDF, ele vai processar essa informação e do lado ele vai aqui, sucesso, seu pedido está sendo processado e manda para a área de download. Aí, o que é que eu faço? Tá? Eu desmarco esse e marco uma outra fatura e faço o mesmo processo, download, PDF. E assim segue. Quantos eu quiser baixar aqui e selecionar, eu vou fazendo. Como aqui eu tenho algumas faturas para fazer isso, eu não vou fazer com todas porque não é preciso para você entender. Mas
Saiba que para cada solicitação vai ficar aqui verdinho. Você pode clicar aqui, fechar, ou clicar aqui na área de downloads, ou aqui onde tem downloads. Em ambos os lugares, você vai para a mesma página, que é a página de downloads. Lá vai ter a lista, como você está vendo aqui embaixo, do PDF. Veja, aqui é um arquivo que eu já baixei. Já foi baixado a data, ele ficou disponível, fica disponível até o dia 30, por exemplo. Esse que eu solicitei, ele vai ficar até o dia 31. Tem uma boa quantidade de dias aí, mas normalmente eu faço a solicitação e acesso em seguida. Ele diz a data de solicitação, qual o nome do arquivo, que ele está disponível, que ele foi baixado. Isso é uma forma de gerenciar o que o cliente fez, o que é que aquele usuário está fazendo no sistema. Para mim isso é ótimo. Feito aqui, você pode selecionar aqui do lado, se você quiser apagar ou fazer alguma coisa. Tem também um filtro aqui, se você precisar, depende de quantas faturas você tenha. E sem selecionar a fatura, tá? Não tem aqui o botão apagar, ele não aparece. Se você quiser filtrar, dependendo da quantidade de contratos, você faz. Eu prefiro ir baixando de um em um. Então, feito isso, aqui do lado, você não está vendo. Aqui do lado direito, tem ao lado de cada documento essa setinha, além do lixeiro. O lixeiro é para você excluir essa solicitação do sistema. Por exemplo, essa aqui que eu já baixei, eu posso clicar. Tem certeza que deseja apagar esse download? Sim. Por quê? Porque eu já fiz ele, eu já tenho esse documento no meu computador e não tem nenhum problema. E aqui tem os downloads que foram feitos, ou seja, o que eu ainda posso fazer. Simples. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir o documento. É só isso que acontece. Depois do documento aberto, é que aí sim a gente consegue escolher para onde esse documento vai ser salvo. Aí é uma opção que a gente pode fazer o que preferir. Então, você no seu contrato, você faz da maneira que você achar mais adequada. Normalmente tem umas opções aqui em cima que você tem para salvar, imprimir o arquivo, baixar o documento. E uma coisa interessante, pelo menos isso acontece comigo, tá? Se você fechar aqui, você vai ter que acessar de novo o sistema para fazer a mesma ação. Eu normalmente volto, mas aqui ele abriu uma nova página. Isso depende do navegador como você conferiu. Então, neste caso aqui, é só clicar aqui que eu volto. Ele abriu uma nova página. Então, tudo bem. Pode ser que o seu navegador abra na mesma página que você está, ou que ele abra em uma nova página. Depende de como você tem configurado. Voltando para cá, vou abrir na parte de downloads, para você ver como é que ele atualiza. Já vai ter um documento como baixado e outro como disponível. Até aqui ainda está os dois como disponível. Deixa eu dar uma atualizada para ver se ele já aparece essa informação. Mas é esse o fluxo que acontece. Você foi lá, selecionou o arquivo, clicou em download, ele vai para essa página em que você enxerga os downloads e você pode baixar o arquivo. Veja que agora ele já está ali como baixado e o outro disponível. Então, qual o disponível? Eu vou lá no outro e baixo ele se eu precisar. Essa é a funcionalidade que a gente precisa e é assim que a gente faz o download das faturas e dos documentos. Pode ser uma fatura, pode ser um extrato, o documento que for necessário. Então, para você ficar ciente que a gente tem essas opções quando a gente pensa e quer fazer o download de uma fatura ou de documento de qualquer arquivo que tenha lá no Oi Contas B2B. É assim que a gente faz. E se você tiver alguma dúvida, alguma orientação, manda aí, mas esse é o fluxo que eu utilizo. Tá. E os arquivos ficam disponíveis por 72 horas ou mais, depende da estrutura. Mas o padrão que é dito no manual do Oi Contas B2B é de 72 horas. Como acessar a fatura sem baixar no portal Oi Contas B2B? Existe a possibilidade de, eu quero fazer uma análise da conta, eu quero fazer alguma ação, mas eu não quero baixar aquele arquivo. Pode ser necessário isso. Ou você está vendo em um tablet, um equipamento móvel, que você precisa fazer algo. A funcionalidade, hoje, eu não preciso disso nos meus clientes, porque quando eu vou fazer uma análise, eu vejo pela fatura, o documento mesmo em si. Eu não vejo apenas na versão web. Mas, se você tiver essa necessidade, a Oi, ela disponibiliza isso, ou seja, você vê o documento
ou pelo menos as informações principais em uma parte separada. Kleber, eu consigo fazer uma auditoria? No meu ponto de vista, não. Mas pode ser que você precise dessa funcionalidade e eu vou te mostrar, já que ela existe, como é que ela funciona, tá bom? Que primeiro você vai filtrar o documento, escolhe qual deseja ver, clica em tipo de documento e você vai ver dados, formatos, versões, documentos, integrações, é o que tem lá, documentos relacionados, as integrações possíveis. E tem a opção de marcar como lido ou não lido. E basicamente, no meu ponto de vista, é um modo de listar no filtro. Vou te mostrar exatamente como funciona ele, como é que você vê, quais são os dados que tem, mas é para você enxergar informações básicas. E aí depende do que você queira ver, se for necessário para você ou não. Eu não utilizo muito essa função. Então, vamos ver lá como é que funciona. Quando eu vou em minhas contas e a gente tem lá as informações dos contratos, eu consigo, selecionando o filtro ou não, ver quais são os documentos. E como é que eu vejo isso? Aqui aparece a lista das faturas e eu vou escolher uma. Eu clico no botão do tipo de documento, ou seja, na fatura, e aí sim eu vou ter acesso a ela, sem necessariamente fazer um download. Eu vou apenas ver quais são as informações que tem nela. Aí é um cenário muito mais direcionado. Veja que aqui em cima ele vai mostrar o CNPJ da empresa e os dados da fatura aqui ao lado. Tem data de vencimento, se tiver DDD, código, tudo mais, algumas informações. E aqui, vamos assim, mais ao centro, o documento em PDF, que também dá para você fazer download. É uma outra opção que existe, tá? Mas que eu não utilizo ela muito. Eu prefiro fazer download da outra forma. Mas aqui tem dados da fatura, aqui tem o olho que você marca como não lido ou marca como lido. Tem os formatos, por exemplo, se você quiser já baixar em CSV, aqui no próprio documento você só consegue baixar, até eu não me recordo, como PDF. Aqui versões, se essa fatura teve algum ajuste, é aqui que vai aparecer. Se a fatura foi corrigida, deveria aparecer aqui. Documentos relacionados, se houverem, mas na maioria das vezes não tem. E integrações, se houver qualquer integração desse documento com outro. Basicamente são essas as opções que a gente vê. E vai ter, lógico, muita coisa borrada, mas o importante é você entender que existem essas opções. Data de vencimento, DDD, código de débito automático se precisar, número de documento, tipo de documento, referência, que basicamente são as mesmas informações que a gente encontra lá no Minhas Contas, quando você tem lá em cima a lista selecionada aqui em cima, em vez de ser uma forma simplificada. Essa forma de lista ela já me dá basicamente aquelas mesmas informações. E para mim é suficiente pegar essas colunas aqui e já ter as informações. Porque depende muito da forma que você faz a gestão das faturas, gestão dos documentos de cobrança. Mas essa é uma forma que para mim não é tão usual. Eu não uso tanto essa forma acessando a fatura. Eu prefiro fazer o download dela direto, que fica mais fácil de fazer as tratativas. Mas, se você precisar, saiba que a ferramenta tem essa disponibilidade. E o que é que a gente viu na aula de hoje, né? Diversos pontos, vamos assim, finalizando esse entendimento sobre o Oi Conta B2B. Esse portal que a gente tem diversas informações e principalmente a gestão das contas que a gente tem, das faturas e dos contratos. A gente consegue ver essa parte financeira, evolução, como é que funciona, tá bom? O objetivo da aula foi e é te mostrar o funcionamento desse sistema, o Oi Contas B2B, esse portal de solução, como ele consegue te entregar funcionalidades e as características que existem, ou seja, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer, como é que você faz, como é que você não faz, o que é que dá para fazer e o que é que não dá para fazer. Então, tudo isso eu te mostrei das coisas que eu utilizo no dia a dia e das coisas que eu não utilizo, mas que eu sei que a ferramenta proporciona. Então, te entreguei aqui o máximo de informações possíveis nessa segunda aula do Oi Contas B2B. A primeira aula foi a 097, que eu passei várias informações, vamos dizer assim, os primeiros passos do sistema, a parte que você tem mais um início de cadastro para usar o serviço e agora você realmente administrando o serviço, a parte de usuários, a parte de contas, como é que você faz tudo isso,
tá bom? Então, essa é a aula 111 do projeto Gestor e Telecom, Oi Contas B2B, administrando esse sistema. Qualquer dúvida, fico à tua disposição, tá bom? Abraço. Fui. Vamos embora.